Nós, seres humanos, temos algo que pode ser tanto uma bênção quanto um grande desafio em nossa vida, que é o seguinte: nós temos a linda capacidade de nos adaptarmos às coisas, também conhecida como resiliência, também pode ser enxergada como aceitação daquilo que é. E eu digo que eu sou expert, tenho essa capacidade assim muito aflorada e desenvolvida. Eu encho a minha boca para dizer que todo ambiente que eu estou, eu me adapto com facilidade, eu me adapto às pessoas, às situações. Mas eis que ultimamente eu tenho percebido, na verdade, ultimamente não, já faz bastante tempo, mas agora tem vindo mais à tona e eu tenho sentido a grande necessidade de mudar isso em mim, que essa capacidade, né, maravilhosa e que sim, ela é necessária, ela muitas vezes tem me feito mal e muitas vezes ela tem me deixado em locais, e quando eu falo locais, eu não estou falando só de coisas físicas, que não me fazem bem. Se você não me conhece, eu sou a Rose, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu já. Sabe quando você está assim, sentado ou deitado em uma posição, e aí seu braço ou alguma parte aí do seu corpo está em uma posição desconfortável. E aí você fica por ali, ó, um tempão. Talvez você até perceba, mas você vai ignorando, só fica naquela posição, até que depois você se toca que aquilo está lhe fazendo mal, que está doendo, que aquela parte está dormente, e aí você muda de posição. Mas aquilo ali poderia ter sido feito antes, né? Aquele desconforto poderia ter acabado com um simples alterar de posicionamento, mas muitas vezes a gente fica um tempão até conseguir fazer isso. Bom, eu vejo muito isso com o que eu faço em minha vida. Gente, eu queria falar para vocês que assim, gravar esses vídeos, a maioria deles eu falo muito pensando nas experiências que eu tenho vivido, naquilo que eu tenho descoberto, nas mudanças que eu tenho feito em mim. E tem sido, faz parte, assim, eu estou fazendo terapia, mas é como se fosse uma terapia para mim ficar gravando esses vídeos, porque eu vou escutando depois e aí vão caindo mais fichas e eu vou aprendendo. Então, o que eu estou falando para vocês hoje é uma coisa que eu tenho vivenciado muito e que eu ainda não cheguei no ponto que eu gostaria, eu ainda não consegui realizar essa mudança. Mas enfim, voltando lá à questão do incômodo no corpo, incômodo na vida. A adaptação, ela sim é muitas vezes necessária. De acordo com as mudanças que nós vamos alterando, as pessoas que elas vão entrando, vão saindo da nossa vida, nós temos sim que nos adaptar, temos que ser resilientes, mas muitas vezes nós disfarçamos, pelo menos eu faço muito isso, eu disfarço, né, as situações da minha vida dizendo que não é porque eu aceito, porque eu tenho que me adaptar às coisas, às pessoas, né? E aí muitas vezes eu fico vivendo situações incômodas, aceitando coisas que eu não deveria, simplesmente por não tomar uma atitude de mudar. Então, assim, por exemplo, eu que tenho vivido muito essa história de que é preciso estar presente. Essa história não, para mim é uma verdade, né? Eu vejo como uma verdade que é a forma de viver feliz mesmo e de manifestar. A melhor forma é você viver o momento presente, que realmente é o único tempo aí que existe. Eu estava até um tempo atrás usando isso como desculpa, né? Então eu aceito aquilo que as pessoas me falam, aceito o que acontece. Sim, gente, eu sou muito bobinha, eu não tenho muitas reações, eu sou do tipo que às vezes eu vou reagir depois que aquilo aconteceu, eu vou reagir só pra mim, na minha mente, eu venho questionar por que eu não falei, por que eu não saí daquele lugar, por que eu aceitei, por que eu não disse não. E começou a me incomodar, eu comecei a ver quantas coisas eu já perdi de viver, ou quantas coisas eu me submeti por ter que aceitar. Ter não, né? Como diz meu último vídeo, a gente não tem que nada. Mas eu me via naquela situação e eu achava que simplesmente eu tinha que aceitar. O que que eu tenho descoberto? Alguns motivos. E eu incentivo a você, se você é uma pessoa que não, você não aceita não, você tá ali pelo seu conforto e você diz não, você briga, arrasou, me ensine, deixe dicas aí no comentário. Nos comentários, mas se você é como eu, que tá assim nesse dilema,
eu dou como sugestão que você faça isso que eu tenho feito. Usar essa temática nossa aí do autoconhecimento é tudo, e você visualizar, escrever situações que você tem vivido para tentar descobrir o que tem te levado a essa situação de aceitar coisas que você muitas vezes não merece. Bom, o que eu cheguei de conclusão? No meu caso, eu acredito que muitas vezes eu vivo situações assim, eu aceito essas situações, usando essa desculpa aí, né, da aceitação e de deixa acontecer, que eu sou muito diplomata e que, enfim. Porque eu acho que não mereço algo diferente. Então eu caio naquele discurso que, não, se eu tô passando por isso é porque eu tenho que passar. Claro que quando passa, depois que o leite já foi derramado, você não tem que ficar chorando mesmo, né? Alguma lição a gente tira pro crescimento. Mas, gente, são muitas situações que ficam voltando. Eu tô falando de mim. Muita coisa que fica voltando, sabe? Quando não igual, mas muito parecida. E aí eu comecei a perceber, mas por que que isso sempre fica acontecendo comigo? Aí cansei, né? Estou nessa de dar um basta. Então, uma das coisas é essa. Eu percebi que eu fico assim, achando que eu não mereço algo diferente, que eu preciso aceitar o que está acontecendo mesmo e pronto. Outra coisa que acontece comigo é de achar que vai mudar. Então, não, mas tô passando por isso aqui, ou então aceitei o que essa pessoa fala, mas isso é passageiro, depois muda, vai evoluindo. Ou então, assim, a pessoa vai enxergar o quão boa eu sou, né? E aí depois ela vai mudar. Não vai. Não vai, né? Se eu não tomar atitude. Por quê? O que eu vejo? Não é que a pessoa é ruim e eu sou a boa da história. Mas o que acontece? Eu estou em uma situação que eu estou aceitando aquela situação. A outra pessoa provavelmente ela tá inconsciente de que tá me fazendo algum tipo de mal, tá me magoando, alguma coisa assim. Ela vai mudar, ela vai continuar fazendo aquilo, né? E até o universo muito sábio vai continuar acontecendo até que eu me toque e eu me dê o devido valor. Então, eu que preciso me colocar na posição que eu desejo. Então, ou falando, ou cortando relações, enfim. Então, eu preciso entender, não esperar do outro que haja esse tipo de mudança, mas sim que se tá me causando desconforto, eu não tenho que ficar naquela posição, não. Eu preciso sim sair de cena, eu que tenho que fazer a mudança. E outra coisa, gente, muito importante da gente perceber é que é muito certo que a gente esteja ganhando algo com isso. Olha só que interessante, o desconforto, ele traz alguma coisa boa para você. Nós estamos obtendo ganhos em estar naquela posição desconfortável. Por quê? Primeiro porque é zona de conforto. E que coisa boa, a gente se acostuma com as situações, fica ali naquela zona de conforto, né? Não quer mudança, por mais que eu amo mudança, mas eu fico me iludindo nisso, né? Que eu amo mudança. Mas várias coisas eu deixo de mudar porque tá confortável, é assim que tem que ser, a mudança vai vir, ela não vem porque eu não tomo atitude, enfim, então fica muito confortável e nós nos sentimos ali acolhidos. Fora isso, existem outros ganhos. Então, por exemplo, a nossa mente maravilhosa, né, que ela realmente é uma ferramenta maravilhosa, mas volta e meia ela vem assim pra mim, passo pela situação, ai, nossa, coitadinha de mim. Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, ai, eu me adapto tão facilmente, eu sou tão diplomata, eu uso muito essa palavra, dizendo que eu sou diplomata, que eu me dou bem com todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, e sentindo os desconfortos, né? Mas eu tô ganhando, lá na minha mente ela tá falando, ai, nossa, tadinha, né? Ai, algumas pessoas fazem isso, algumas situações são assim, mas é porque você é desse jeito, você é diplomata, então eu fico achando justificativas para me colocar nesse lugar. E, gente, vou falar para vocês, isso é muito recente. Essa coisa de eu achar que minha mente achar não, perceber que a minha mente começou a justificar, isso é algo recente, porque eu não me sentia vítima. Não, não é que eu não me sentia, eu não achava que eu me colocava nesse lugar de vítima, mas agora eu comecei a perceber, eu me peguei até dando pequenos sorrisos disfarçados quando aconteciam situações assim desconfortáveis e eu ali fora daquele ambiente dando sorrisinho, mas um sorrisinho lá na mente falando assim, nossa, ai tadinha, sou tão boazinha, às vezes passo por isso, sabe, como se fosse uma coisa boa. Então, nós sim, gente, investigue quais são os ganhos que você está obtendo ao aceitar determinadas pessoas e situações em sua vida.
Por fim, gente, é assim, é uma descoberta, né? O autoconhecimento é isso, coisas que a gente vai descobrindo. Eu, no auge dos meus 37 anos, descobrindo um monte de coisinha que eu ainda guardo aqui na minha mente e que tem atrapalhado. Mas tá tudo bem, cheguei nesse lugar de descobrir que eu sou uma pessoa que aceita muitas situações ruins e agora eu fiz a escolha de não aceitar mais, de não ser mais tão boba, de não ser boazinha. Não preciso ser boazinha, eu tenho que ser eu mesma, tenho que ser. Na verdade, é assim, muitas vezes eu me mostro boazinha para o mundo, para os outros, mas internamente eu não tenho sido boazinha para mim mesma. Então eu não tenho me tratado dessa forma, né? Senão eu não estaria aceitando coisas que têm me incomodado tanto. Então eu fiz esse movimento de escolha. Faça o mesmo, investigue aí o que você acha que tem causado, né, tais desconfortos, essa aceitação. Eu sei que tem situações que às vezes a gente tem que aceitar, porque talvez seja um trabalho, alguma coisa que você não possa naquele momento escolher sair, né? Mas a maioria das situações que a gente vive, sim, nós temos escolha, sim. Mesmo que seja um trabalho, sempre tem uma escolha, sempre tem um pequeno movimento que você pode fazer e que vai trazer um resultado diferente. Então faça essa escolha e aí o resto a gente vai vivendo, né? Então fiz essa escolha agora, estou nesse movimento e um dia de cada vez. É claro que muito tempo usando essas crenças, né? Muito tempo sendo a boazinha, me mostrando desse jeito e obtendo ganhos. Então agora estou fazendo um movimento contrário de me colocar em primeiro lugar internamente, porque a gente tem muito esse discurso de se coloca em primeiro lugar e aí fazendo as coisas externas assim, né? Mais físicas para mostrar que você está em primeiro lugar, mas internamente muitas vezes a gente não faz essa escolha. Então, só por hoje estou me colocando em primeiro lugar. Existem algumas situações que muitas vezes a gente tem que aceitar mesmo, talvez ali no trabalho, na família, mas sempre há alguma coisa que você pode fazer para sair desse desconforto, uma pequena atitude, uma pequena ação, um grande não que vai te tirar desse lugar. E aí assim você vai fazendo o caminho, né, para sair para fazer essa mudança, gente, porque é muito ruim. Agora eu estou refletindo, estou vendo quanto que eu perdi, o quanto que às vezes eu deixo de prosperar, o quanto que eu deixo de mostrar o meu brilho para o mundo, sabe? Contribuir e tudo mais. Ao me colocar nesse lugar, um lugar que não é meu. Eu tô num lugar que não me cabe, eu sou muito maior do que onde eu estou. E eu escolho mudar. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Em breve eu estou aqui com mais vídeos. Espero que vídeos contando da minha evolução, deixando de aceitar desconfortos, porque vou me colocar em primeiro lugar. Até o próximo vídeo.